Então Jesus fala assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vamos reler o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então essa foi uma parábola que Jesus contou. Nessa parábola nós temos 2 homens que vão ao mesmo lugar, eles vão ao templo. E esses 2 homens da parábola que Jesus contou, eles vão fazer exatamente a mesma coisa aparentemente. Eles vão orar, eles vão falar com quem? Com Deus. Nessa parábola nós aprendemos que 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, ou seja, na igreja, fazer aparentemente a mesma coisa, que é orar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, 2 pessoas podem estar no mesmo lugar, que é o templo, que é a igreja, que é a casa de oração. E elas podem estar fazendo a mesma coisa, orando, aparentemente orando, e falando com quem? Com quem? Mas cada uma sair com uma resposta diferente. Você vê que o fariseu fez uma oração e o publicano fez outra oração. Tem muita gente que tem esse questionamento. Ela fala assim: mas eu vou na igreja todo domingo, eu venho na igreja todo domingo, o que eu mais faço é orar. E além de eu orar, eu cumpro com meus deveres na igreja, eu dou minhas ofertas, eu faço meus votos, eu faço os meus jejuns, eu apresento os meus dízimos. Você vê que o fariseu posto em pé, orava de si. Ele não orava de si para Deus, ele orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Quantas vezes ele jejuava por semana? Não sei se você sabe, mas segundo a lei que Deus deu para o povo judeu, o judeu só tinha que jejuar 1 vez por ano. Pela lei que Deus deu para o judeu só tinha que jejuar 1 vez por ano.
Mas o fariseu, quem era o fariseu? O fariseu, eles eram chamados de homens santíssimos, eles eram conservadores da lei de Moisés. Eles beiravam a beira do fanatismo. Então, se um judeu comum tinha que jejuar uma vez por ano, que era no dia da expiação, o fariseu ele procurava jejuar 2 vezes por semana. Toda segunda e toda quinta. Toda segunda e toda quinta. Então, na oração que ele faz no templo, não dele para Deus, mas dele para ele mesmo. Porque tem gente que ela não fala com Deus, tem gente que ela fala com ela. Por isso que ela não tem resposta. Então, Jesus está falando aqui de 2 tipos de pessoas que estão dentro da onde? Dentro da onde? Por que uma tem resposta e a outra não tem resposta? Por que uma sai com a certeza de que realmente falou com Deus e com a certeza que Deus é com ela, de que ela foi perdoada, ou que se ela pediu pela família, ela vai ter a resposta, se ela pediu pela vida financeira, ela vai ter a resposta, se ela pediu pela saúde, ela vai ter a resposta, se ela pediu perdão, ela teve o perdão, se ela pediu a salvação, ela vai ter a salvação, porque ela realmente falou com quem? Agora tem gente que ela vem na igreja, mas ela não fala com Deus, ela fala com ela. Porque esse fariseu, ele diz assim, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, ele era um sujeito que ele se orgulhava daquilo que ele fazia para Deus. O problema não estava em ele jejuar. O problema não estava pelo fato dele ser dizimista, de ser um grande dizimista da casa de Deus. O problema é que ele não dava glória a Deus por ele ser o homem que ele era. Ele não era humilde. Ele não era humilde, ele não reconhecia que aquela fé que ele achava que ele tinha, que aquela fidelidade que ele achava que ele tinha, que aquele caráter que ele achava que ele tinha, que aquela justiça que ele achava que ele tinha, que o homem que ele achava, que toda bondade, que toda retidão, tudo aquilo vinha de quem? Vinha de Deus. Mas ele era aquele tipo de crente orgulhoso. Você sabe que tem crente que é orgulhoso, você sabe que tem evangélico que é orgulhoso. A gente não pode chamar, eu estou chamando de crente, estou chamando de evangélico, mas não chamo de cristão. Você sabe que tem gente que ela tem um orgulho da espiritualidade dela. Ela tem um orgulho da santidade que ela acha que tem. É aquele tipo de pessoa que quando ela se olha no espelho, ela canta para ela mesma aquele hino. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Ela dá glória para ela mesma. Ou então quando ela se olha no espelho, ela canta também. Quão grande és tu, quão grande és tu. Grande para ela não é Deus, grande é o que ela é. Grande é o que ela faz. Você vê que esse homem aqui, nenhum momento ele pede perdão. Nenhum momento ele pede a misericórdia. Nenhum momento ele pede a salvação. Nenhum momento ele pede a compaixão de Deus. Mas a oração dele é só 2 coisas, olha só. Vamos ver de novo. 2 coisas ele faz nessa oração. Primeiro, ele se autoelogia. Jejuo 2 vezes por semana. Aliás, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Quer dizer, ele é o único que é fiel. Ele é o único que faz certo. Todos os outros fazem errado. Você conhece gente assim?
injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A oração dele é para se elogiar, e a oração dele é para condenar os outros, ainda é para condenar aquele que está na igreja com ele. Então, nessa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você jamais deve estar no templo, jamais você deve estar na minha casa com esse espírito. Não importa quem você seja, não importa quantas vezes você jejue, não importa se você dá o dízimo de tudo que vem nas suas mãos. As nossas, por exemplo, quando nós estamos na presença, daqui a pouquinho nós vamos entrar na presença de quem? É para você apresentar a sua vida diante de quem? Não é para você apresentar a vida dos outros. Não é para você ficar falando da vida dos outros. Não é para você... a gente aprende aqui que tem gente que ela é tão fofoqueira, que até na oração dela ela está falando mal dos outros. A gente vê aqui que esse fariseu, ele foi no templo não para orar, ele foi no templo para aparecer. Ele foi no templo porque ele queria os aplausos dos outros judeus que estavam no templo. Ele deve ter orado bem alto, jejuo 2 vezes que era para as pessoas falarem assim: poxa, como esse homem é santo. Olha quantas vezes eu jejuo 1 vez por ano, e ele jejua quantas vezes por semana? Eu dou o dízimo de tudo que vem, de tudo. Poxa, eu sou dizimista, mas não sou dizimista de tudo. Olha como ele é fiel. Ele queria aplauso, ele queria reconhecimento pela religiosidade dele. Jesus está nos ensinando aqui que oração e orgulho não devem andar juntos. Repete comigo: oração, está fraco, oração e orgulho não devem andar juntos. Ele ia no templo para lembrar a Deus do bom homem que ele era. Você jamais deve entrar na presença de Deus e dizer assim: meu Deus, eu já fiz isso para o Senhor, eu já fiz aquilo para o Senhor, eu já dei isso, eu já dei aquilo, oh meu Deus, eu já fiz isso. Você está fazendo igual o fariseu. Você está tentando lembrar Deus da pessoa boa, da pessoa justa, da pessoa fiel, da pessoa de fé que você é. Jesus está nos ensinando que entrar na presença dele assim, que fazer uma oração assim, é completamente errado. Por isso que tem muita gente que não tem resposta. Quando você ora assim, você entra sem nada no templo e você sai vazio. Quando você ora com o espírito desse fariseu, você entra sem nada e você sai o quê? Vazio. Por isso que tem gente que tem anos de igreja, anos de evangelho, e são pessoas vazias, pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas ressentidas, pessoas traumatizadas, porque ele é apenas uma pessoa religiosa. Então Jesus está falando de um fariseu, só para você entender, Jesus estava falando de um fariseu que era considerado pela sociedade naquela época o mais santo dos santos, porque ele era um homem que ele pegava a lei e ele conseguia aumentar a lei de Deus, ele multiplicava aquela lei várias vezes para se orgulhar, dizendo: olha, Deus pediu para mim dar um passo, então eu vou dar 10, eu vou fazer 10 vezes mais o que Deus me pediu. E Jesus fala de um publicano.
Para você que não sabe, por que Jesus falou do publicano? O publicano, ele era um judeu. Publicano era um judeu que se vendeu para o Estado romano para cobrar impostos dos seus próprios irmãos, outros judeus. Mateus era um publicano, um dos apóstolos. Zaqueu, lembra de Zaqueu? Publicano e rico, que quando Jesus falou que ia comer na casa dele, todo mundo ficou revoltado, e ele resolveu dar metade dos bens dele. Se ele tinha roubado alguém, ele restituía 4 vezes mais. Então Jesus está falando de um homem amado por sua santidade, admirado, e Jesus está falando de um homem que era odiado em seu próprio país, odiado mesmo, execrado mesmo. Era um ódio muito grande. O publicano estava abaixo das prostitutas. Então os judeus odiavam os soldados romanos, os soldados romanos, as prostitutas, e odiavam mais ainda os publicanos, porque eles consideravam eles traidores da pátria. Só para você ter uma ideia do ódio que se tinha, alguns rabinos ensinavam os seus discípulos o seguinte: olha, se você enganar um publicano, não é pecado. Se você tiver oportunidade para enganar um publicano, você pode enganar, não é pecado, porque ele engana o povo dele, então Deus vai te perdoar. Tamanho era o ódio que se tinha. O publicano não podia entrar no templo. O máximo que ele podia chegar era no pátio do templo. Então Jesus está falando aqui de uma pessoa que era considerado pior dos piores, dos piores, dos piores, dos piores, dos piores pecadores. Alguém que aos olhos da religião, alguém que aos olhos dos sacerdotes, alguém que aos olhos de todo mundo, Deus jamais iria ouvir a oração. Como tem muita gente que chega na igreja, às vezes vem de uma vida pecaminosa, vem do tráfico, vem da prostituição, vem de uma vida devassa, vem de uma vida de adultério, vem de uma vida de roubo, vem de uma vida de mentira, vem de uma vida de engano, e ela chega aqui na igreja, ela conhece o evangelho, ela conhece a palavra de Deus, e ela tem isso dentro. Será que Deus me ouve? Será que Deus me perdoa? Então essa parábola traz isso para a gente, porque esse grande pecador diz o seguinte: o publicano estando em pé, longe. Por que ele estava longe? Porque ele não podia entrar, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Quer dizer, ele se considerava um pecador tão grande, tão grande, tão grande, que ele não se considerava digno nem de olhar para onde? Nem de olhar para onde? Nem de olhar para o céu. E é assim que o diabo trabalha. O diabo acusa a pessoa do que ela cometeu, do pecado dela, do erro dela, da falha dela. Tem muita gente que me escreve, que me manda mensagem, que está afastada, que quer voltar para a presença de Deus, não consegue, porque ela fica dando ouvidos às vozes acusatórias do diabo, dizendo para ela que ela não é digna. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você vê que a oração dele é curtinha. Você vê que não é uma oração longa que Deus ouve. Mas quando uma oração, mesmo que ela seja curta, mas se ela é verdadeira, se ela está temperada de arrependimento verdadeiro, com fé, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para casa. Justificado quer dizer, foi atendido, foi respondido, teve a sua oração atendida. E não aquele, porque todo o que se exalta será
humilhado, mas o que se humilha será. Tem muita gente que pensa que o versículo é assim: os humilhados serão exaltados. Pegaram o versículo e mudaram: os humilhados serão exaltados. Não, não é esse o versículo. O versículo é: porque todo que se exalta será, mas o que se humilha será exaltado. Então não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, você que está nos acompanhando, que está nos assistindo agora, quem sabe você, peso do pecado é tão grande que você não ousa nem levantar os olhos ao céu. Mas se você pedir a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, Ele vai pegar os teus pecados, Ele vai pegar os teus pecados e vai lançar no mar do esquecimento, e vai colocar uma placa: proibido pescar. Você vai sentir o perdão de Deus, você vai sentir o amor de Deus, você vai sentir a paz de Deus, você vai ter comunhão com Deus. Você pode ter certeza que você vai poder recomeçar. O que nós aprendemos aqui é que Deus não ouve oração de religiosos, mas Deus ouve a oração de um pecador arrependido, que quer uma mudança na sua vida. E tem muita gente que ela não foi atendida porque ela não fala com Deus, ela fala com ela mesma, ela fala com seu próprio coração, ela fala com seu próprio ego. E a oração é para você se derramar na presença de Deus. Amém?